Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 5 e no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Vamos estar dando uma olhada ali em Ananias e Safira também, quando também vai ter a escolha dos sete ali que vão estar ajudando os discípulos ali também, a distribuição ali diária das ofertas também, e vamos estar meditando no contexto geral desses dois capítulos nesse dia de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 5, a gente vai ter uma situação aqui onde Ananias e Safira morrem. Então vamos estar dando uma olhada no contexto do que está falando a respeito do porquê que eles morreram. Que fala bem assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Enfim, vale lembrar ali que ele mentiu para o Espírito. Enfim, ele não foi sincero naquela situação. Até hoje estava conversando com o irmão e ele falou bem isso que nós estamos falando, comentando aqui. Enfim, que, aliás, ali a mentira é que ocasionou a morte de Ananias e Safira também. Pois se eles tivessem vendido a propriedade e tivessem falado para os discípulos, olha, eu só vou dar 10% aí do valor, enfim, o resto eu vou guardar para mim. Tava tudo certo, não tinha problema nenhum. Mas enfim, eles reteram e mentiram, falaram que foi vendido por aquele valor todo e na verdade era uma mentira. E, ela não, aliás, então perguntou Pedro, por que então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Enfim, ele morreu. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Enfim, Pedro faz a pergunta para ela. Respondeu ela: Sim, foi isso mesmo. Enfim, ela também mentiu. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Enfim, naquele contexto que eu estava falando com vocês, a respeito da mentira ali que ocasionou toda esta morte ali para eles. Eles não foram sinceros. Enfim, se às vezes estivessem precisando e falassem, olha, nós vamos reter um tanto para a gente e o outro tanto a gente vai estar doando, não teria problema nenhum. Então eu vejo hoje que a sinceridade perante a Deus, perante as pessoas, vale mais que muitos tesouros aí. Sinceridade não tem preço. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava.
Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Enfim, vale lembrar que ali eles tinham tanta fé ali, que Pedro também estava pregando, falando no nome de Cristo ali, até na sombra dele ali, tinha poder ali através do nome de Jesus para estar curando doentes, enfim, como a gente viu no contexto. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Enfim, pensa a experiência que esses homens não tiveram ali, tá? Com os cárceres abertos ali pelos anjos do Senhor e sendo libertados. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando a abrimos não há ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: Demos ordens expressas a vocês, para que não ensinasse neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Enfim, vale lembrar que quem obedece ao Senhor recebe o Espírito Santo, como Pedro também comenta aqui. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse: Enfim, Gamaliel, esse camarada aí, ele era instruído na lei, ele conhecia de capa a capa, enfim, os pergaminhos, conhecia tudo ali. Enfim, era muito respeitado também. Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há um tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Enfim, ele sabia o contexto da história. Enfim, por exemplo, que nem a gente viu ali, ele falou: se for levantado pelos homens, vai cair por terra. Mas se for levantado por Deus, se Deus estiver no negócio, vocês vão estar lutando contra Deus e aí vai dar problema, não vai ter como segurar esses homens.
E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Enfim, ainda eles proibiram de falar no nome de Jesus e foram açoitados ainda. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados pelo nome, por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar Jesus é o Cristo. Enfim, eles obedeciam ao Senhor e não deram crédito aos sacerdotes, os sumos sacerdotes, que queriam proibi-los de falar no nome de Jesus. Enfim, o nome que está acima de todo nome hoje, no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém pode com esse nome que é do nosso Jesus Cristo. Naqueles dias, no capítulo 6, crescendo o número de discípulos, os judeus que de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Enfim, os discípulos ficaram ali na questão da oração e ministrando a palavra do Senhor também, ensinando a doutrina dos apóstolos, como está escrito aí no decorrer das Escrituras. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, assim como Felipe, Procoro, Nicanor, Timor, Paramenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vale lembrar que, pelo jeito, esses sacerdotes eram os que ministravam a lei de Moisés, e aí já estavam com a fé em Cristo Jesus, como vê ali, em um grande número de sacerdotes, como está escrito. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com quem ele falava. Enfim, quando há o Espírito do Senhor, não tem quem resista, não tem como essa sinagoga ali, como a gente viu ali, os membros das sinagogas quererem debater contra o Espírito Santo e o Espírito usando de uma pessoa que era o Estevão. E veja só o que vai acontecer com esse Estevão. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão. Levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Enfim, no próximo capítulo, a gente vai estar olhando aí o desfecho final que acontece com o Estevão. Mas vale lembrar que esses homens eram cheios do Espírito Santo ali, como a gente viu, faziam muitas maravilhas e muitas pessoas estavam crendo ali. Enfim, hoje a gente também, como ministros da palavra, a gente tem que deixar que o Espírito Santo conduza todas as situações. Enfim, fica leve, liviano e dá tudo certo no final das contas. Como a gente viu ali, se a gente for fazer de conta por conta própria, não vai dar certo. Enfim, tem que deixar que o Senhor haja no exato momento que é para ser. Enfim, como a gente vai vendo no decorrer das Escrituras,
que é o Espírito Santo que convence de todo, do pecado, do juízo, enfim, convence de todas as coisas. E Cristo Jesus é Ele que nos fortifica a cada dia para sermos testemunha dele nesta terra aí. Mas um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.